Fala galera, muito bom dia, bom domingo para vocês. Galera, que honra estar aqui falando com vocês mais uma vez. Bom, hoje nosso último domingo, nós estamos na nossa série Atos de Transformação. E o nosso último domingo nós falaremos sobre atos de transformação que vão nos levar de coadjuvantes ao protagonismo. Mas um protagonismo saudável, um protagonismo onde Cristo brilha em nós. E nós sempre começamos do ponto de partida, que é o problema. E o problema hoje é justamente essa questão do protagonismo e dos coadjuvantes. Por exemplo, você conhece a banda, ou já ouviu falar da banda Beatles? Os Beatles é considerada a maior banda de todos os tempos. George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr e John Lennon formaram o quarteto mais conhecido da história. Essa banda alcançou multidões. Porém, você sabe quem foi Brian Epstein? Brian Epstein é o empresário dessa banda, conhecido também na região da Europa como o Quinto Beatle, e que sem esse cara, esse quarteto da cidade de Liverpool, na Inglaterra, jamais teriam alcançado o sucesso que eles tiveram. Você já ouviu falar do pastor Billy Graham? Billy Graham é considerado o maior evangelista do século XX, um dos maiores pastores que nós tivemos na nossa história. Alguém extraordinário, alguém com um legado extraordinário, alguém que terá o nome lembrado por séculos. Billy Graham com certeza foi o pastor mais influente da história dos Estados Unidos. Porém, você já ouviu falar sobre Mordecai Ham? Mordecai Ham é o evangelista que apresentou Jesus a Billy Graham. Porém, ele não era lembrado, porque ele não era um protagonista. Ele era um coadjuvante, foi um coadjuvante da história de Billy Graham. Quem foi L. Nelson Bell? L. Nelson Bell era o sogro de Billy Graham. Ele era cirurgião e missionário. E foi o cara que mais impactou, o cara que mais influenciou o grande pastor, o grande conselheiro dos presidentes americanos. Billy Graham é considerado um dos maiores conselheiros dos pastores americanos. Nós vivemos numa época onde fama, sucesso, a gente consegue através de memes, através de vídeos curtos de 3 minutos, postagens chamativas. Muitas pessoas elas se exibem seus corpos na rede social e isso é o que vale para ser celebridade. Hoje em dia, as pessoas acreditam que vale tudo para ser uma celebridade e dão pouco valor aos coadjuvantes. Será que nós entendemos o valor de um coadjuvante? Será que nós, ao olharmos a história da nossa vida, quando nós paramos para analisar aquilo que nós somos até aqui, será que a gente dá valor aos coadjuvantes da nossa vida? Será que ou a busca pela visibilidade, a busca por likes, por seguidores no Instagram, será que essa busca faz com que a gente isole ou simplesmente ignore as pessoas que não são tão famosas ou não têm tantos seguidores e nem tantos conhecidos, mas que nos ajudaram a estar aqui? Você lembra o nome da sua professora do primário, do primeiro ano? São pessoas coadjuvantes na nossa vida, mas que com toda certeza elas brilharam no protagonismo pequeno delas para estarmos aqui hoje. Elas são coadjuvantes que nos formaram. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que falta para as pessoas que desejam satisfazer, ou o que falta para as pessoas que desejam satisfazer quando buscam ser protagonistas em tudo que elas se envolvem? Você conhece alguém assim? Alguém que sempre quer estar à frente, ele quer mostrar que sabe, ele quer mostrar que conhece? Alguém na escola, algum amigo seu de jogar futebol, alguma amiga sua? Você conhece alguém assim, que sempre busca ser a estrela, ser o centro das atenções? Se você conhece, a pergunta é essa. Por que será? Qual é o motivo que você acredita que elas têm de quererem ser o centro? Será que falta alguma coisa na vida delas para elas serem assim? Que pensemos sobre isso, que eu e você possamos refletir. Porque às vezes a pessoa que deseja tanto esse centro somos nós, sou eu e você. Então a gente precisa corrigir a nossa rota. E nós vamos corrigindo a nossa rota através da Bíblia. E Atos, capítulo 9, de versos 10 a 15, diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Então Ananias respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Vá
vá até a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor sobre ele as mãos e que vai voltar a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Nós vemos aqui em Atos 9, no verso 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Então o Senhor o chama e a resposta de Ananias é: Eis-me aqui, Senhor. E o primeiro ponto para corrigirmos a nossa rota, para sairmos de coadjuvantes ao protagonismo da nossa vida, tendo Cristo em nós brilhando, quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver não o nosso esforço, o nosso empenho, mas a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, o Senhor das nossas vidas nos moldando, nos guiando, transformando a gente para sermos aquilo que Ele quer que sejamos. É necessário alguns pontos. E o primeiro é: mantenha-se sempre disposto para servir a Deus. Saulo era fariseu, dedicado a perseguir a igreja. Ele assassinava pessoas e a gente olha algo interessante no verso 1 desse texto. Diz assim: Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Saulo era alguém sanguinário, viajava às cidades para perseguir, prender e muitas vezes matar cristãos. Porém, numa viagem a Damasco, cerca de 240 quilômetros ao norte de Jerusalém, ele literalmente tem um encontro com Deus. Ele literalmente tem um encontro com o Senhor. Ali o Senhor cega a sua visão, ele tem uma cegueira física, e essa cegueira física, ela representa de uma maneira muito profunda a cegueira espiritual a qual ele vivia, porque ele não conhecia Jesus Cristo. Então Saulo arrepende-se. Ali naquele momento ele encontra o discípulo Ananias, o discípulo de Jesus, que lhe impõe as mãos. Então ele é curado, ele é transformado. Ananias estava disposto naquele momento a obedecer e a servir a Deus. E nós vemos o ato de transformação na vida de Saulo, na vida de Paulo. Ele foi completamente transformado porque ele se dispôs a servir a Deus de uma forma como ninguém mais se dispôs. Saulo dedicou a sua vida a pregar o Evangelho. Ele expandiu a igreja através de inúmeras comunidades e hoje conhecemos a obra de Jesus no Novo Testamento, grande maioria através dos escritos de Paulo. E eu pergunto para você, falta alguma coisa na trajetória de um homem tão marcante que 2000 anos depois o nome dele ainda é lembrado? Será que Paulo ele tinha essa consciência de que 2000 anos depois nós estaríamos falando dele aqui nesse momento? Eu acredito que não. Porém, essa consciência ela não existia, mas ele tinha certeza de que servir a Cristo era o que ele deveria fazer. Eu e você, quando entendemos que servir a Cristo é aquilo que nós devemos fazer da nossa vida, o protagonismo ele acontece de maneira natural, porque o protagonista da nossa história é Jesus Cristo. Eu li um livro há uns 2 anos atrás de seminário chamado Formadores de Heróis. Inclusive eu recomendo esse livro para você. Ele conta a história, o autor David Ferguson, ele conta sobre como ele começou a desenvolver um trabalho na igreja dele de formar heróis. Ele não mais queria ser o grande herói da história, mas que os seus liderados, que os seus discípulos se tornassem os heróis. Então, nós podemos aprender também com esse livro e com a vida de Paulo. Voltando ao princípio da nossa história, Paulo também, Saulo nome hebraico, Paulo nome grego. Não teve uma mudança de nome, sempre foi o mesmo nome, só que chamado de 2 maneiras diferentes. Paulo ele é encontrado por Ananias numa casa e ali ele tem um encontro de transformação. E esse encontro que transforma a vida de Paulo,
ele passa a ser um homem completamente entregue à vontade de Deus. Ananias era um discípulo muito respeitado em Damasco e também teve uma atitude de transformação. Ele sempre está disposto, ele, Senhor, eis-me aqui. Porém, quando o Senhor fala com Ananias que ele vai curar Paulo, ele dá uma baqueada, falou: Senhor, mas esse cara é perigoso, esse cara a gente tem ouvido falar muito mal dele, ele tem feito coisas muito ruins. E o Senhor fala: não vá, porque ele será um instrumento de bênção nas minhas mãos. Então, Ananias vai e se coloca à disposição do Senhor. Ele obedece o Senhor de uma maneira muito singela e ao mesmo tempo muito profunda. Ele coloca as suas opiniões, porém ele ouve do Senhor: vá, porque ele é um instrumento nas minhas mãos. E isso nos leva ao segundo ponto. Nós devemos considerar que a nossa vontade, ela não é sinônimo da vontade de Deus. Ananias ali com receio, o Senhor fala: vai ter um cara lá, você vai lá curar ele. E Ananias então fica com receio, coloca suas justificativas para Deus. Então Deus fala: não vai, porque ele é um instrumento de bênçãos nas minhas mãos. Ananias era responsável pela visibilidade da região. Segundo Atos 22:12, era considerado um piedoso seguidor da lei e muito respeitado pelos judeus da cidade. Ele era alguém muito conhecido e muito querido pelas pessoas. Ou seja, esse status de que nós somos ouvidos pelas pessoas, que nós temos um respeito, que nós somos referência para as pessoas, nós devemos tomar cuidado para que esse poder relativo não tome do nosso coração a dependência de Deus. Porque pode ser que as pessoas gostam tanto de nos ouvir que a gente começa a dar a nossa opinião e aquilo que a gente está falando é o que importa. E muitas vezes aquilo que é a nossa vontade, ela não é sinônimo da vontade de Deus. Quando Ananias, mesmo disposto a obedecer a Deus, ele ouve quem é a pessoa que ele fala: Senhor, esse cara não vai dar muito certo. A vontade dele ali naquele momento era, por mais que ele quisesse obedecer, por mais que ele estava disposto a obedecer, ele não queria. Mas o Senhor fala: vai, esse homem é alguém a qual eu tenho um plano. Então Ananias entende que a vontade dele não é sinônimo da vontade de Deus, e ele vai e obedece ao Senhor. Ele tornou Paulo de perseguidor a um perseguido, disposto a sofrer pelo Evangelho. Quando nós entendemos que nem sempre a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus, nós devemos matar as nossas vontades, os nossos desejos e viver a vontade do Senhor. E isso pode nos custar, que eu e você tenhamos a disposição para, se em algum momento da nossa vida tivermos que escolher entre a minha vontade e a vontade de Deus, que eu e você possamos escolher a vontade do Senhor. E quando nós entendemos isso também, a gente parte para o nosso último ponto, que é: disponha-se sempre a apoiar o ministério do outro. Eu e você precisamos apoiar o outro. Aqui eu coloquei apoiar o ministério, mas nós devemos apoiar os nossos irmãos em todas as coisas que eles precisam. Claro, nós não vamos dar respaldo para erros, porém nós vamos apoiar as pessoas, nós vamos ajudar pessoas, nós vamos orar por pessoas, nós vamos enviar pessoas. E é para isso que vocês, principalmente adolescentes, foram chamados. Nós fomos chamados para liderar, para abençoar pessoas. E esse é o convite meu para você, que esse ano de 2021 você se disponha a abençoar a vida de alguém. Saulo acabou por retornar a Jerusalém, agora dizendo-se testemunho de Jesus Cristo, causando grande medo entre os seguidores de Jesus, pois não acreditavam na sinceridade dele. Barnabé, outro discípulo respeitado, usou de uma credibilidade para facilitar a aceitação de Paulo pela comunidade cristã. Paulo, ele era tão mal visto pelas pessoas, porque ele perseguia tanto as pessoas, prendia os cristãos, matava cristãos,
que a conversão dele passou a ser algo duvidoso. Os cristãos tinham as suas dúvidas se realmente era aquilo que estava acontecendo. Então, ele teve que ser abençoado por Barnabé, um discípulo de Jesus, alguém muito influente, para mostrar e abençoar Paulo, falando: gente, ele realmente converteu, vamos ouvi-lo, vamos inserir ele no corpo de Cristo, vamos abraçá-lo, vamos apoiá-lo, porque é isso que nós devemos fazer. Ananias abençoou Paulo, Paulo foi abençoado também por Barnabé, e nós vemos toda a história do Novo Testamento. Até hoje as igrejas são abençoadas pelos escritos de Paulo, pelo serviço de Paulo, pela sua disposição em servir. Paulo entregou a sua vida literalmente. Paulo chegou a morrer. Paulo morreu por Jesus, por amor ao Evangelho. Barnabé não se intimidou com a promessa da relevância na vida de Paulo, ou que a sua visibilidade fosse prejudicada por uma jovem promessa. Barnabé já era alguém muito respeitado. Então chega alguém mais jovem, com grande potencial, e o que Barnabé faz? Esconde Saulo, esconde Paulo, fala: não, espera aí que aqui eu mando e você vai devagar. Não. Ele formou um herói. Ele saiu do protagonismo e ficou como um coadjuvante, para que outra pessoa assumisse o protagonismo. Nós devemos fazer assim nas nossas vidas. Nós devemos, sim, buscar ser relevante, abençoadores. Nós devemos buscar conquistar coisas, sonhar, planejar, porém sempre de acordo com a vontade e o propósito de Deus nas nossas vidas. Porém, quando nós chegamos nesse lugar tão sonhado por nós, nós devemos assumir o papel de coadjuvantes, e que as pessoas possam ver um único protagonista, Jesus Cristo, na sua vida, na minha vida, em tudo que a gente faz. E eu termino convidando você para firmar os passos, que é a nossa missão. Firmar os passos, e o meu convite para você é que você ore a Deus para que Ele seja o grande protagonista da sua vida, que em todo tempo você possa buscar a vontade de Deus, fazer as vontades do Senhor, servir a igreja, servir ao Senhor, ter uma vida cristã de excelência, uma vida cristã abençoadora. Porém, quando você for colher frutos disso, que você não seja o protagonista, mas um coadjuvante. Deixe o protagonismo para o Senhor. Eu me lembro quando Pedro e João foram curar um cego, um paralítico, na porta do templo, e falou: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. Então eles são levados para dentro do templo e são interrogados: mas por que vocês fizeram isso? Ali, perante as autoridades, eles não assumiram um protagonismo, eles foram coadjuvantes. Eles disseram: não, nós não fizemos nada, quem fez foi o Senhor Jesus Cristo. Então que essa atitude seja achada na minha e na sua vida. Amém? Galera, Deus os abençoe de maneira muito profunda. Obrigado por nos acompanhar aqui nessas aulas. Que o Senhor fale ao seu coração. E logo, logo nós estaremos com as nossas reuniões presenciais, tanto na escola bíblica quanto nos sábados. Já já teremos uma grande reunião para acertarmos e alinharmos algumas coisas, tá bom? Deus os abençoe. Deixa eu orar por vocês. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Deus. Que o Senhor conduza a vida de cada um dos meus irmãos a uma vida equilibrada, a uma vida repleta de atos de transformação, ó Deus. Atos que engrandecem o teu nome, atos, ó Deus, que abençoam pessoas, atos, ó Deus, que mostram o teu caráter. Senhor, nos tire do medo e nos leve a uma vida de coragem. Senhor, nos tire do preconceito e nos leve a uma vida de acolhimento. Nos tire, Deus, de uma vida de frustração para uma vida de confiança ao Senhor. E, Deus, faça de nós que saiamos de coadjuvantes ao protagonismo, mas ao chegarmos no protagonismo, que o grande protagonista seja o Senhor, que nós sejamos apenas cooperadores da tua obra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Galera, Deus abençoe vocês. Obrigado. Fiquem com Deus.